E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Hoje, a gente vai estar falando sobre George Albert Smith, que foi o 8º presidente da Igreja. Quando Heber J. Grant faleceu, em 1945, o George Albert Smith assumiu. Então foi de 1945 até 1951. Então, apesar de ele ter virado presidente da igreja em 1945, ele já era membro do Quórum dos 12 Apóstolos há muito tempo. Em 1903, foi chamado pelo Joseph F. Smith. Bom, vamos pegar um pouquinho de informação ali da vida dele. Ele nasceu em 1870, né? Em 1870, o que estava acontecendo? Brigham Young faleceu em 1877. Então, ele nasceu aí ainda na época do Brigham Young. Bom, esse sobrenome Smith, né, a gente já consegue saber que ele era parente de Joseph Smith. Mas como parente ele era? Então teve um George Albert Smith, que ele era primo de Joseph. Primo mesmo, de primeiro grau. Só que ele era filho do John Smith, que era irmão do Joseph Smith pai, né? Então, esse George Albert Smith, primo aí de Joseph, ele virou até general nos exércitos de Joseph, né? Na época ele aparece naquela questão do massacre de Mountain Meadows. Quando eu tava lendo, eu achava que era o mesmo. Eu pensava, cara, esse general aqui do massacre é o que virou profeta depois? Não, passou muito tempo, né? Não ia ter dado tempo pro cara ainda ser profeta. Mas então, esse primo de Joseph, que era o George Albert Smith, ele teve um filho chamado John Henry Smith, e esse filho teve um filho que era o George Albert Smith. Então, esse George Albert Smith aí, profeta, era neto daquele George Albert Smith, general na época de Joseph. Deu para entender? Capite? Inclusive, o avô dele, que também, né, era George Albert Smith, além de ser general, ele também era apóstolo da igreja. Agora, o George Albert Smith, profeta, ele teve 19 irmãos. E uma curiosidade é que o George Albert Smith, profeta, ele foi do Quórum dos 12 Apóstolos, ao mesmo tempo que o pai dele também era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, né? Então, esse John Henry Smith, olha só que legal, né? Então, o avô era apóstolo, depois o pai dele era apóstolo, depois ele era apóstolo. E ele foi a única situação aí em que pai e filho foram membros do Quórum dos 12 Apóstolos ao mesmo tempo. Para quem não acredita em revelação, diria que isso é nepotismo, né? Mas ainda bem que, né, foram chamados por revelação. Ainda aí na vida pessoal do Jorginho, ele trabalhou na política. Pois é, ele se filiou ao Partido Republicano e ele fez campanha para um cara que futuramente virou presidente dos Estados Unidos, que era o William McKinley. Bom, a gente vê que o Jorginho aí estava bem envolvido na questão da política. Ele até foi candidato ao Senado dos Estados Unidos em 1902. Ele acabou desistindo dessa vaga para poder deixar o Reed Smoot assumir. Para a membronita que está acompanhando o canal já sabe, né? A gente tem um episódio sobre o Reed Smoot, né? O pessoal não estava querendo deixar ele entrar porque é mormon, esses mormons aí
poligamia, os caras não respeitam a lei, tentam botar a religião acima da lei. Não queremos eles na política, não. 1892 ele casou com a Lucy Woodruff. Olha só, ela era neta do Wilford Woodruff. Uma situação interessante é que a Lucy, ela morreu em 1937. Quando é que ele assumiu como presidente da igreja? 1945, né? 45. Então, ou seja, ele não casou de volta. Uma coisa interessante, né? Ele não casou de novo. Então, ele foi o único presidente da igreja Sud que, quando assumiu como profeta, não tinha esposa. E nem casou de novo. Né? Nem casou de novo. Então, ele viveu até 1951. Né? O Gordon B. Hinckley e o Thomas S. Monson, né? Os dois assumiram com esposa. Aí depois elas morreram e eles não casaram novamente. Mas o George Albert Smith, ele foi o único profeta que já assumiu sem esposa e também não casou. Bom, então a gente já viu que ele virou membro do Quórum dos 12 Apóstolos em 1903. Em 1907, enquanto ele estava ali, né, apóstolo da igreja, ele ajudou a igreja a negociar a compra daquela fazenda de Joseph Smith, lá de Palmyra. Então ele ajudou a igreja a comprar aquele terreno, e também em 1928 ele ajudou a igreja na compra daquele Monte Cumorah. Pois é, então a igreja é dona dessas duas propriedades e foi ele que ajudou nessa negociação. E uma informação interessante que eu não sabia até eu estudar sobre a vida do Jorginho, pois é, o presidente da igreja, ele tinha problema com depressão e ansiedade, pois é, desde 1909 ele já vinha sofrendo tinha crise mesmo, de ficar na cama por dias, né, por conta de depressão e ansiedade. Pois é, para membro da igreja que diz que não existe, né, não existe depressão, não existe ansiedade, né, você vai ler uma escritura, né, vai orar, pois é. E o neto dele, olha só, o George Albert Smith V, ele falou assim sobre o avô dele: o meu avô lutava contra a depressão, sentia-se incompetente e sobrecarregado. Houve momentos em que ele simplesmente não conseguia se recompor. Uma outra neta dele, a Shauna Larsen, ela morou na casa dele até ter uns 12 anos de idade, ela via bastante coisa, né? Ela comentou assim, ela falou, quando acontecia um estresse grande e tremendo, principalmente de natureza emocional, isso cobrava o preço e ele literalmente tinha que ficar de cama por vários dias. Bom, o Jorginho ele morreu com 81 anos, né? Então 1851, e uma curiosidade é que ele nasceu e morreu no mesmo dia. Pois é, ele nasceu em 4 de abril de 1870, faleceu 4 de abril de 1951, quando ele fez 81 anos. Ele teve um derrame em março de 51, conseguiu resistir por um mês até o aniversário dele, quando ele faleceu. Bom, talvez vocês lembrem que antigamente a igreja tinha um cargo chamado de patriarca. Era o patriarca presidente da igreja. Não é igual o patriarca que a gente tem hoje a nível de estaca. Era um patriarca da igreja, era um cara. Por exemplo, o próprio pai de Joseph Smith, ele foi o primeiro patriarca, né, da igreja. Então era um cargo grande. Né? O que acontece? Na época do Heber J. Grant, então um presidente antes do Jorginho, né? Na época de Heber J. Grant, quando ele era presidente da igreja, ele chamou um cara para ser o patriarca presidente da igreja, né? Um cargo grande. E esse cara era Joseph Fielding Smith. Não é nenhum daqueles dois, Joseph F. Smith e Joseph Fielding Smith, que virou presidente. É um outro cara. A gente já falou sobre isso. Pois é, mas o que acontece? Ninguém sabia até então, mas esse Joseph Fielding Smith tinha tido relacionamento homossexual com uma outra pessoa. Ninguém estava sabendo, não. E para ir na igreja, né? Inadmissível. Então, em 1946, quem já é o presidente é o Jorginho, né? O Lorenzo Browning, ele descobriu que o filho dele tinha tido relação com esse Joseph Fielding Smith. Ele relatou para a igreja e o Jorginho, ele ficou desolado. Ele falou, cara, não acredito nisso. Ele acreditou, obviamente, mas ele falou, cara, não consigo acreditar nisso. Meu primo teve um relacionamento, meu primo que é o patriarca presidente da igreja, teve
comportamento homossexual com outra pessoa? Inaceitável, né? Para a igreja é inaceitável. Bom, a igreja também não quis alardar essa situação, né? Porque o que acontece? A igreja que recebe revelação para esses cargos grandes aí, de repente falhou, chamou um cara, né, com um problema de homossexualismo para patriarca da igreja. Não dá, o que a gente vai fazer? Não vamos desobrigar ele agora, não vamos excomungar. Vamos afastar ele do cargo, mandar ele lá para o Havaí, né, e pronto, daí ele cai no esquecimento. Aí fica assim mesmo. O Jorginho instruiu o presidente da estaca lá no Havaí, em Honolulu, que não desse nenhum cargo para ele e não deixasse ele falar em público. Bom, partindo agora para algumas frases do Jorginho, pois é, ele falou sobre essa questão racial da igreja, né? Ele estava incomodado que o pessoal estava querendo mudar essa questão racial. Ele falou assim: as ideias, como as entendemos, parecem contemplar um casamento entre a raça negra e branca, um conceito que até agora tem sido repugnante para a maior parte das pessoas de mentalidade normal. Olha só, né? Quem tem a mente normal sabe que é repugnante o casamento entre brancos e negros, né? Há uma tendência crescente em direção à quebra de barreiras raciais na questão do casamento entre brancos e negros, mas isso não tem a sanção da igreja e é contrário à doutrina da igreja. Uma outra frase aí muito conveniente do Jorginho fala sobre a fé e a investigação. Ele fala assim: se uma fé não suporta ser investigada, se seus pregadores e professores têm medo de que ela seja examinada, seu fundamento deve ser muito fraco. Isso aí está no Journal of Discourses. Pois é, não conseguem suportar uma investigação, é porque o argumento é fraco, não é? Teve uma ocasião em que o George Albert Smith ele foi questionado por um amigo dele sobre o dízimo. Pois é, esse amigo falou assim: cara, olha, eu não quero pagar o dízimo não. E se eu, no caso, pegar esse dinheiro, 10% aí, que é do Senhor, e doar para qualquer instituição de caridade, qualquer pessoa que esteja necessitada? E aí, vamos ver certinho aqui o que o George Albert Smith falou? Ele disse assim: ó, você me disse o que fez com o dinheiro do Senhor. Ele é o melhor amigo que você tem neste mundo. Ele dá tudo o que você tem, até mesmo o ar que você respira. Ele disse que você deveria pegar o 10% do seu dinheiro e doá-lo à igreja, conforme orientado por ele. Você não fez isso, você pegou o dinheiro do seu melhor amigo e o doou, né? Tem uma outra situação aí do Jorginho, né? Quando ele virou presidente da igreja em 1945, ele teve um conselheiro dele e um irmão dele numa reunião. Essa reunião ela foi registrada no diário desse irmão dele. Então o que acontece? George Albert Smith, que era presidente da igreja, juntou com o J. Reuben Clark, que era um conselheiro dele na primeira presidência, e o irmão, que era o Nicholas Smith, né, então irmão do profeta, mas ele também era assistente do Quórum dos 12. O que acontece? Esse irmão dele registrou no diário, em 1945, uma reunião que eles tiveram, entre os três ali, falando sobre o ódio racial. O presidente da igreja falando que ele queria fazer alguma coisa para evitar que os negros virassem vizinhos deles. Complicado, né? Então esse aí é o nosso 8º presidente da igreja, George Albert Smith, né? Um cara aí com um tanto de depressão e ansiedade, sofrendo aí algumas questões emocionais, mas que também aí trabalhava arduamente para defender a doutrina da igreja de segregação racial. Pois é. Vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos antigos da igreja, né? Vai falar um pouquinho sobre a vida dele, né? Imagens reais aí de 1910. O elder George Albert Smith nasceu em Salt Lake City em 1870 e serviu na Missão dos Estados do Sul de 1892 a 1894. Ele esteve associado à fábrica de roupas ECMI em sua juventude e, mais tarde, tornou-se recebedor do escritório de terras dos Estados Unidos. Ele sempre foi ativo na igreja, especialmente no trabalho da Mia da Ala e na escola dominical. O elder Smith foi escolhido para preencher uma vaga no Quórum dos 12 em 1903, quando tinha 33 anos de idade, viajando em média cerca de 30 mil milhas por ano e participando de uma média de uma reunião e meia por dia. Ele se dedicou ao trabalho do ministério com tanto vigor que sua saúde começou a falhar, sendo necessário um descanso temporário para recuperar as forças.
Um fervoroso apoiador do movimento dos escoteiros e com uma notável habilidade para fazer amigos, o Elder George Albert Smith, agora presidente da igreja em 1948, sempre praticou os 2 grandes mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. O Elder Clauson foi o membro mais antigo do Quórum dos 12 por 25 anos e é visto aqui presidindo esse quórum. À sua direita e à esquerda da imagem, começando pela cabeceira da mesa, podem ser vistos os élderes Reid Smoot, George Albert Smith, George F. Richards, David O. McKay e Joseph Fielding Smith. À sua esquerda e à direita da imagem, também começando pela cabeceira da mesa, estão os élderes John A. Widsoe, Melvin J. Ballard, Richard R. Lyman, Stephen L. Richards e James E. Talmadge. Seu nome não é George A. Smith? E eu disse, sim, bem. Ele disse, tenho certeza de que você é o homem. E eu disse, conheci George A. Smith aqui anos atrás. Ele estava fazendo trabalho missionário aqui. Ah, eu disse, isso explica, havia outro George A. Smith fazendo trabalho missionário aqui também. Ah, ele disse, não havia outro George A. Smith. Era você. Ninguém que já viu esse rosto esqueceria. Eu? Não seria inimigo, disse o presidente George Albert Smith, de nenhuma alma viva. O desafio da liderança com esse tipo de amor veio para um homem de rosto estreito, corpo franzino e coração enorme. Sua mãe, Sarah Farr, era filha de Loren Farr, um dos primeiros pioneiros que se estabeleceu em Ogden, Utah. Seu pai, John Henry Smith, e seu avô, George A. Smith, foram conselheiros de presidentes da igreja, formando 3 gerações consecutivas a servir na primeira presidência. George Albert Smith nasceu em 4 de abril de 1870, bem em frente à Praça do Templo em Salt Lake City, e faleceu em seu 81º aniversário em 1951. Ele tinha apenas 6 anos quando foi comemorado o centenário da independência dos Estados Unidos da Inglaterra e tinha 7 anos quando Brigham Young faleceu. Ele conheceu pessoalmente todos os presidentes da igreja até sua própria administração, exceto Joseph Smith. Quando jovem, George Albert era magro e enérgico. Ele passou 1 ano na Brigham Young Academy sob a orientação de Carl G. Meiser e 1 ano na Universidade de Utah. Mas aos 19 anos de idade, vemos ele deixando a escola e se preparando para iniciar uma carreira nos negócios. Ele foi trabalhar para a ZCMI como vendedor viajante, recebendo pedidos de mantimentos nos assentamentos em Utah. Viajar de carroça era menos cansativo do que poderia ser porque George tocava violão e harmônica. As noites eram ocupadas escrevendo cartas para sua amada, Lucy Woodruff, neta do presidente Wilford Woodruff, e se exercitando com um par de claves indianas e halteres, que George levava na carroça para manter os músculos firmes. Seu companheiro havia levado uma garrafa de uísque para oferecer aos clientes. Quando George Albert descobriu isso, pediu a um amigo que jogasse o uísque fora e enchesse a garrafa com água sulfurosa de cheiro ruim, um ato que Jim não gostou, mas do qual George ainda se orgulhava. Sua primeira missão, de curta duração, foi um chamado para trabalhar com os jovens nas estacas de Juab, Millard, Beaver e Parowan, em Utah. George estava noivo de Lucy na época, mas serviu sua missão de bom grado. O chamado para sua segunda missão, para os Estados do Sul, veio em 1882, pouco depois de seu casamento com Lucy. Mais tarde, ela se juntou a ele no campo missionário. Eles se tornaram pais de Emily, Edith e George Albert Jr., que também deu o nome ao próprio filho. George Albert Smith foi chamado para o apostolado em 1903, aos 33 anos de idade. Por 7 anos, ele serviu com seu pai, John Henry Smith, no Quórum dos 12, sendo o único pai e filho a servirem ao mesmo tempo nesse conselho. Suas habilidades de liderança se destacaram para o mundo em um momento em que havia grande necessidade do evangelho do amor que George Albert Smith irradiava, quando nação se levantava contra nação. As lembranças da guerra entre os estados ainda prevaleciam na mente de muitos quando ele serviu sua missão nos Estados do Sul.
As feridas da Primeira Guerra Mundial precisavam ser curadas durante sua presidência da Missão Europeia, e a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim quando sua presidência da Igreja começou em 1945, tendo J. Reuben Clark e David O. McKay como seus conselheiros. Durante a maior parte de sua vida, ele foi ativo no movimento dos escoteiros e frequentemente usava seu uniforme de escoteiro com orgulho. Ele foi agraciado com a mais alta honraria do escotismo, o Prêmio Silver Buffalo. Outras honrarias concedidas a ele incluíram o título de Doutor em Humanidades. Servir à humanidade era sua preocupação constante. Em uma ocasião, trabalhadores que estavam recolhendo roupas para enviar à Europa devastada pela guerra foram até a casa da família na Yale Avenue. George Albert Smith já tinha sua contribuição pronta, algumas camisas brancas novas ainda em suas embalagens de loja. Os trabalhadores tinham certeza de que o presidente Smith havia cometido um engano. "Ah, não", ele respondeu. "É assim que eu gosto delas, então é assim que eu as dei." Ele encontrava alegria em atender às necessidades dos pobres. Ele era primo de terceiro grau do profeta Joseph Smith e sentia um forte laço de interesse com outros descendentes daqueles primeiros Smiths. Seus sentimentos sobre o aqui e o além estavam muito entrelaçados. Um episódio que reforçou esse sentimento e teve grande influência em sua vida foi um sonho que ele teve, no qual se encontrou com seu avô. George Albert Smith estava em St. George, Utah, a cidade que leva o nome de seu famoso avô, George A. Smith, tentando se recuperar de uma doença grave. Ele relata que, em determinado momento, perdeu a consciência do que estava ao seu redor e sentiu que havia passado para o outro lado. Ele se viu à beira de um lago, próximo a uma floresta de árvores, e começou a explorar o local. Ele já havia percorrido uma distância considerável pela floresta quando viu um homem vindo em sua direção, a quem reconheceu como seu avô, George A. Smith. George A., em vida, era um homem muito grande. "Lembro-me de como fiquei feliz ao vê-lo se aproximando", disse George Albert. "Recebi o nome dele e sempre tive muito orgulho disso." Seu avô parou, olhou para ele com muita seriedade e disse: "Gostaria de saber o que você fez com o meu nome." George Albert relata que toda a sua vida passou diante dele como se fosse um filme passando rapidamente em uma tela. Então ele sorriu, olhou para o avô e disse: "Nunca fiz nada com o seu nome do qual você precise se envergonhar." Seu avô o tomou nos braços e, ao fazer isso, George Albert voltou a se dar conta de seu entorno terreno. Seu travesseiro estava molhado de lágrimas de gratidão por poder responder sem vergonha. Ele sentiu um forte senso de dever para com o pai Lehi. Ele queria poder dizer a ele que havia feito tudo o que podia por seus descendentes e dedicado seus esforços a espalhar o evangelho do amor ao povo indígena. Em 1946, ele nomeou o recém-designado apóstolo Spencer W. Kimball como presidente do Comitê Indígena. George Albert Smith sentia um grande amor por seus antepassados pioneiros. Ele fundou a Associação de Trilhas e Marcos dos Pioneiros e foi presidente dessa associação por 2 décadas. Trabalhando com Wilford C. Wood e outros membros interessados da associação, ele conseguiu adquirir diversos locais da igreja, erguer monumentos e marcar um caminho na história da igreja que milhares seguiriam nos anos seguintes. Wilford C. Wood relembra a ocasião em que pararam para colocar um marco às margens do rio Susquehanna, que dizia: "Perto daqui, o sacerdócio arônico foi restaurado." O presidente Smith, evidentemente inspirado de que aquele era o local correto, disse: "Apague a palavra perto." Em 1947, Utah celebrou o centenário da chegada dos pioneiros ao Vale do Lago Salgado. Esse foi o ano da dedicação do monumento This is the Place, um projeto de 10 anos que o presidente Smith havia liderado. Ele puxou a corda que revelou esse monumento belo e significativo. Ele gostava de citar seu avô, que, assim como ele,
tinha um senso de humor sobre a jornada dos pioneiros. Alguns dizem que os santos foram expulsos para as montanhas rochosas. Nós não fomos expulsos. Viemos para cá de boa vontade, porque precisávamos. George Albert Smith vivia segundo um credo que escreveu pouco depois de se tornar apóstolo. Eu não procuraria forçar as pessoas a viverem de acordo com meus ideais, mas sim amá-las para que façam o que é certo. Eu não feriria intencionalmente os sentimentos de ninguém, nem mesmo de alguém que possa ter me prejudicado, mas procuraria fazer-lhe o bem e torná-lo um amigo. Eu evitaria a publicidade de cargos elevados e desencorajaria a bajulação de amigos irrefletidos. Eu visitaria os doentes e aflitos e inspiraria neles o desejo de ter fé para serem curados. Eu ensinaria a verdade para o entendimento e bênção de toda a humanidade. Ele certa vez disse: não há nada que influencie tanto uma alma humana quanto o afeto verdadeiro. Se nós, que nos tornamos professores e líderes, realmente amarmos aqueles a quem servimos, eles sentem o efeito disso e são guiados como resultado. A vida de George Albert Smith foi uma vida de transição. A ferrovia chegou a Utah apenas 1 ano antes de seu nascimento, mas durante sua vida, ele serviu no conselho de diretores da Western Airlines e utilizou viagens aéreas extensivamente. Enquanto viajava de avião, ele sempre procurava uma oportunidade para uma conversa sobre o Evangelho. Um companheiro de assento em um avião lhe disse que era um ateu convicto. O presidente Smith respondeu com bom humor: eu não sabia que ateus eram confirmados. Ele havia participado com o presidente Heber J. Grant da primeira transmissão de rádio patrocinada pela igreja. Isso foi em 1922. 27 anos depois, em 1949, ele foi o primeiro presidente da igreja a aparecer em uma transmissão televisiva da Conferência Geral. Em diferentes partes do país, Senhor, vivemos em uma era maravilhosa. Fico me perguntando se realmente valorizamos o que é viver hoje, com todas as vantagens de quase 6.000 anos, desde que nossos primeiros pais vieram ao mundo. E aqui estamos nós, no topo destas belas e imponentes colinas eternas, pessoas reunidas neste edifício hoje, que foi erguido quando o povo era muito pobre e estava em profunda aflição. O próprio edifício ainda é insuperável em todo o mundo como casa de adoração e como um lugar onde a voz de alguém pode ser ouvida por tantas pessoas. Muitas vezes repeti o que meu avô disse, que em certa ocasião também falou deste púlpito, e ainda assim ele é o homem que me deu seu nome. Ao conversar com sua família, ele disse: há uma linha de demarcação bem definida. De um lado da linha está o território do Senhor, do outro lado da linha está o território do diabo. E ele disse: se você permanecer do lado do Senhor da linha, estará perfeitamente seguro, porque o adversário de toda a retidão não pode cruzar essa linha. O que isso significa? Para mim, isso significa que aqueles que vivem vidas justas, guardando todos os mandamentos de nosso Pai Celestial, estão perfeitamente seguros. Mas aqueles que brincam com seus conselhos e orientações, quando pensamos nos 10 mandamentos que foram dados por Moisés, as pessoas se alegrarão com nossa companhia. E quando formos para o outro lado, encontraremos nossos nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, e isso nos dará direito a uma herança eterna no reino celestial, e esta terra será esse reino. E eu lhes dou testemunho disso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.